Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados, porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. Eu amo a rua. É a alma encantadora das ruas de João do Rio, um cronista do Rio. João Paulo Emílio Coelho Barreto, ou Paulo Barreto, foi um escritor e jornalista que assinou grande parte de sua obra como João do Rio. Nasceu em agosto de 1881, no Rio de Janeiro, na Rua do Hospício, atual Buenos Aires. Filho único do professor de matemática gaúcho e positivista Alfredo Coelho Barreto e da dona de casa Florência dos Santos Barreto, estudou no Colégio São Bento e no Ginásio Nacional, atual Pedro II. Iniciou a carreira no jornalismo aos 18 anos, no diário Cidade do Rio, de José do Patrocínio. Passou por várias redações de periódicos e, além de João do Rio, usou os pseudônimos de Claude Carandache, José Antônio José, Joe e Godofredo de Alencar. Em 1903, entrou para a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, onde permaneceria por mais de 10 anos. Passou a usar o pseudônimo João do Rio em 1903, aos 22 anos, para assinar suas famosas reportagens reunidas nos seus primeiros livros publicados, As Religiões do Rio e A Alma Encantadora das Ruas. Em 1910, o autor entrou para a Academia Brasileira de Letras. Na década seguinte, fundou o diário A Pátria e o vespertino Rio Jornal. João do Rio conheceu fama e fortuna em vida. Com um olhar certeiro, captou e registrou as mudanças físicas e sociais da Belle Époque do Rio de Janeiro. Foi o criador da crônica-reportagem no Brasil e pioneiro na prática de percorrer as ruas da cidade em busca de material para suas matérias, contos e crônicas. No início do século XX, consolidada a República, a então capital federal vivia intensamente o projeto modernizador que iria transformá-la em vitrine do novo regime. Intervenções urbanas radicais alteravam a feição e o modo de vida na cidade. João do Rio, consciente da dimensão social e cultural do espaço público, comentava assim o novo calçamento da Rua Direita. Daqui a pouco tempo, quem passar por ali já terá forçosamente ideias mais claras e mais calmas do que as que tinha antigamente, quando passava por uma rua esburacada e suja, que, como o inferno, só era calçada de boas intenções. O homem que vai aos seus negócios ou aos seus prazeres com o espírito amarrado a uma meditação, vai habitualmente com a cabeça baixa, olhando o solo. Quando o solo está bem limpo, bem calçado, bem varrido, bem plano, os olhos desse homem vão recebendo sensações alegres e tranquilas. Não esqueçamos, meus amigos, que o homem é produto do meio. O país faz o cidadão e o calçamento faz o transeunte. Ele nasceu meio pobre e ele enriqueceu pelo trabalho. E ele só trabalhou em jornal, ele quis arranjar emprego público e na época, e até hoje, né? Muitas vezes os escritores, os intelectuais precisam ter um emprego público porque os livros não vendem e tem que pagar lá seu aluguel e tal. Então Machado de Assis foi funcionário público, Arthur Azevedo foi funcionário público e o João do Rio não. João do Rio quis ser do Itamaraty, não quiseram, porque era gordo, era mulato, era afeminado, quer dizer, 3 coisas que o Barão de Rio Branco achava que não deviam representar o Brasil. Então ele não foi, então ele se dedicou ao jornal. A imprensa teve papel fundamental nesse período de intensas transformações no Brasil e no mundo. O avanço tecnológico permitiu aumentar as tiragens e publicar ilustrações e fotos. O objetivo era dar ao leitor informação de forma mais direta e prazerosa. A Gazeta de Notícias acompanhou essa onda modernizadora.
Em 1907, além de adotar a impressão a cores na primeira página da edição de domingo, lançou a coluna Cinematógrafo, assinada por Joe, outro pseudônimo de Paulo Barreto. E o próprio jornalista enquadra, nesse novo contexto, a velha crônica. Ela evolui para a cinematografia. Era reflexão e comentário, passou a desenho e a caricatura. Ultimamente era fotografia retocada, mas com vida. Com o delírio apressado de todos nós, é agora cinematográfica. Um cinematógrafo de letras, o romance da vida do operador no labirinto dos fatos, da vida alheia e da fantasia, mas romance em que o operador é personagem secundário, arrastado na torrente dos acontecimentos. Nessa crônica cultural, ele vai relatar as produções culturais da época. Então, ele vai falar sobre os livros que ele recebe, e aí ele faz uma espécie de crítica, embora não goste de ser chamado crítico. Ele diz, eu não sou crítico, né? Isso aí deixa para outra pessoa. Eu sou repórter, eu sou um cronista. Eu sou um homem da cidade, então como se ele estivesse relatando aquela vida cultural. Ele fala dos espetáculos de teatro e também fala dessa nova relação com a narrativa através do cinema. Até o João do Rio, né, o Paulo Barreto, se fazia jornalismo de uma maneira muito diferente da que a gente conhece hoje no Brasil. Né? Que maneira era essa? Era um jornalismo de gabinete. Os jornalistas ficavam nas redações e recebiam ali as notícias, enfim, o material em cima do qual eles iam escrever os seus textos. E o Paulo Barreto, João do Rio, inspirado no que já vinha sendo feito na Europa e nos Estados Unidos, acabou trazendo para o Brasil essa tradição investigativa. Na introdução de A Alma Encantadora das Ruas, de 1907, João do Rio defende a arte de perambular em busca de flagrantes do cotidiano. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flaneur e praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Tem uma coisa engraçada, que ele pega um bonde e vai, eu acho que para Caxambi, que nem é tão longe assim, mas na época era longíssimo. Então você passava por ali, onde é hoje a Praça da Bandeira, ali era um lugar chamado Derby Club, que eram uns pântanos. Então ali tinha uma saraivada de mosquitos no bonde. Então o bonde parece assim, uma diligência do Velho Oeste indo para um lugar, uma tribo de índio, entendeu? E ele chega no lugar, todo mundo olha para ele, que pela roupa também vê que ele não é de lá, aí ele diz que deu uma voltinha no quarteirão, assustado e voltou. Mas ele ia. João do Rio, considerado um dos primeiros escritores modernos da literatura brasileira, foi pioneiro em abordar os valores do novo século XX. Absolutamente urbano e cosmopolita, seus textos são marcados por uma relação bastante singular com a cidade. É o que você vai ver no próximo bloco. Paulo Barreto, o João do Rio, dedicou-se inteiramente ao jornalismo por 22 anos. Foi correspondente internacional, cronista da cidade, crítico teatral. Foi ele quem primeiro utilizou os novos recursos da entrevista em reportagens, que são a base de As Religiões do Rio. No conjunto de matérias produzidas para a Gazeta de Notícias e depois reunidas em livro, o jornalista expõe o avesso da fachada católica da cidade, como explica no texto que abre o volume. O Rio, como todas as cidades nestes tempos de irreverência, tem em cada rua um templo e em cada homem uma crença diversa. Ao ler os grandes diários, imagina a gente que está num país essencialmente católico. Entretanto, a cidade pulula de religiões. Basta parar em qualquer esquina, interrogar. A diversidade dos cultos espantar-vos-á.
Então, quando você começa a estudar o João do Rio, você vê que ele pegou todas as classes sociais. Ele subiu o morro em 1908, quando as pessoas diziam que nem existia favela ainda, ele já tinha ido. Ele foi nos primeiros candomblés publicar no jornal artigos sobre candomblé. Ele foi ver cartomantes. Em As Religiões do Rio, João do Rio descreve ritos, aponta personagens e cita uma série de lugares em que se realizam os inúmeros cultos que têm lugar na cidade. O autor faz ainda a revelação surpreendente da dinâmica e interação entre as diferentes classes sociais no Rio de Janeiro do início do século XX, como podemos comprovar no texto a seguir. Eu vi senhoras de alta posição saltando às escondidas de carros de praça, como nos folhetins de romances, para correr tapando a cara com véus espessos a essas casas. Eu vi sessões em que mãos enluvadas tiravam das carteiras ricas notas e notas aos gritos dos negros malcriados que bradavam: "Bota dinheiro aqui!". O segundo livro publicado de João do Rio, também considerado um clássico da nossa literatura, é A Alma Encantadora das Ruas. Nele estão reunidas crônicas e reportagens publicadas na mesma Gazeta de Notícias. O assunto agora gira em torno de tipos curiosos, profissões esdrúxulas e o ambiente insalubre do submundo da cidade. No céu muito azul, o sol derramava toda a sua luz dourada. Do cais via-se para os lados do mar o desenho multiforme das ilhas verdejantes, dos navios, das fortalezas. Pelos bulevares sucessivos que vão dar ao cais, a vida tumultuária da cidade vibrava num rumor de apoteose. E era ainda mais intensa, mais brutal, mais gritada naquele trecho do mercado, naquele pedaço da rampa, viscoso de imundícies e de vícios. Além de passear pelas ruas, ele fez algumas coisas, fez algumas vezes isso de ir até a delegacia, por exemplo, né, e falar: posso fazer a ronda com vocês hoje? E aí durante a noite, né, coletava. Foi assim que ele subiu, enfim, em cortiços da região do Porto, em ruas de prostituição, e também um método que ele acabou trazendo para o jornalismo brasileiro e que para a gente hoje é óbvio, que é a entrevista. Não se usava a entrevista no jornalismo e ele passou a fazer isso. Tem um texto dele publicado na Gazeta de Notícias, no jornal, não está em livro, que ele comenta que um estivador foi visitá-lo e aí falou para ele que o trabalho dele era muito importante porque foi o primeiro escritor a denunciar a situação do trabalho deles, né? Então aí a admiração pelo João do Rio só faz crescer. Em A Alma Encantadora das Ruas, João do Rio demonstra mais uma vez o seu olhar atento de cronista e a notável habilidade de escritor. Ao lermos as crônicas e reportagens reunidas no volume, temos a sensação de sermos transportados para as ruas do Rio de Janeiro de um século atrás, como se vê no texto a seguir. O Rio tem também as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria ligada às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio. O Rio, como todas as grandes cidades, esmiuça no próprio monturo a vida dos desgraçados. Muito pobre diabo por aí pelas praças parece sem ofício, sem ocupação. Entretanto, coitados, o ofício, as ocupações não lhes faltam. Todos esses pobres seres vivos tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos ratos, dos magros gatos dos telhados. São os heróis da utilidade, os que apanham o inútil para viver. Os inconscientes aplicadores à vida das cidades daquele axioma de Lavoisier: nada se perde na natureza. Ninguém se interessava pela classe baixa e principalmente por essas profissões não nobres, porque o operário a pessoa ainda considerava um pouco como uma força de trabalho. Mas essas pequenas profissõezinhas cariocas e das grandes cidades, né? E ele foi o primeiro a se interessar. Então ele entrevistou mendigo, ele foi na penitenciária, ele foi... Não era também tão original. Você vai falar assim: em Paris já tinha se feito. O Oscar Wilde já tinha ido nas cadeias. Então, sim, tinha. Mas ele foi o primeiro que fez aqui e não fazia imitado. Porque quando você lê, não é uma coisa de Londres travestida por carioca, é uma coisa carioca. João do Rio deixou uma fonte inesgotável de reflexão sobre os padrões sociais e culturais da Belle Époque carioca. A enorme variedade de temas por ele tratados, associada ao gosto pela observação do cotidiano,
constroem uma obra marcada pela relação quase simbiótica com a cidade. É o que você vai ver no próximo bloco. Paulo Barreto, João do Rio, deixou uma obra de cerca de 2.500 textos. As crônicas compõem a maior parte de seus escritos, mas há também críticas literárias, peças teatrais, romance, traduções e contos. Nesse último gênero, o autor publicou as coletâneas Dentro da Noite, A Mulher e os Espelhos e Rosário de Ilusão, que contém como primeiro conto a admirável sátira O Homem da Cabeça de Papelão, que vamos assistir agora em dramatização da Companhia de Teatro Manual. No país que chamavam de Sol, vivia um homem de nome Antenor. Apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Antenor foi trabalhar e teve uma grande dificuldade. Um de seus ex-companheiros explicou certa vez: "É doido, tem a mania de fazer mais que os outros." Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Mas, Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho! Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando o seu coração apaixonou-se. Era Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você, juízo? Ser como os mais. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade quando seus olhos descobriram relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Traz algum relógio? Eu trago a minha cabeça. Desarranjada. Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. Conserte-a. O diabo é que eu não posso sair por aí sem cabeça. Claro. Mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? Bom, é de papelão. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor desprezou-a. Foi eleito deputado por todos. Era o modelo da felicidade. Regulava admiravelmente. Passaram-se anos, quando seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio a memória.
Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero, ansioso. Tem se dado bem com a de papelão? As cabeças de papelão não são mais de todo. Fabricações por séries. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça consertou-a? Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. O senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio. Faça o obséquio de embrulhá-la. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias, fatalmente dá na vista. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. Dentro da Noite é o mais conhecido livro de contos de João do Rio. O autor, que já afirmara a existência da alma das ruas, mostra agora que ela se faz ainda mais sensível a altas horas, pois a noite traz a carga simbólica do vício, da perdição, do mistério e do medo. O conto que dá título ao livro é uma trama de perversão, em que o protagonista confidencia a um amigo, durante uma viagem noturna de trem, deliciar-se em enterrar alfinetes nos braços da noiva. É o fim, meu bom amigo, é o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me, não quero, mas o vício vem vindo a rir, toma minha mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Outro conto do livro, e um dos mais conhecidos de João do Rio, é O Bebê de Tarlatana Rosa. Nele, o autor narra uma aventura de carnaval elevada ao grau máximo da desmedida, em que uma mulher fantasiada de bebê conduz uma busca desenfreada de desejos proibidos por dentro da noite. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio. E seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Ai, que vibração! Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica fronteira à Rua Leopoldina, ela arrastou-me. Mas nem tudo é aberração, mistério e perdição na obra de Paulo Barreto. Há também um precioso registro da história do Rio de Janeiro no período que ficou conhecido como Belle Époque brasileira. O jornalista, que observa com perspicácia o cotidiano do submundo da cidade, também descreve com brilhantismo o lado festivo da elite social. Veja, por exemplo, uma de suas crônicas publicadas na Revista da Semana, sob o pseudônimo de Joe. O luxo para a idade madura substitui a mocidade. Não há mulher velha e feia que, entre rendas e pérolas, não pareça mais moça, muito mais moça. Não há homem rico que não consiga convencer-se do seu bom estado de conservação em pleno Fausto. E o louvável é que os outros chegam a acreditar na miragem de juventude que o luxo empresta. Então tem uma hora lá pelo meio da vida dele que ele se torna cronista social de Granfino, entendeu? Ele frequentava o Palácio do Catete, ele foi meio ligado ao presidente Nilo Peçanha. Então ele frequentava, depois na oposição também, então passou de um grande jornal liberal, que era a Gazeta de Notícias, depois lá pelas tantas ele mudou para um outro jornal que era o que mais vendia, que era O País, que era um jornal assim mais sisudo. Então a carreira dele também muda um pouco, ele passa a se preocupar mais com assuntos, digamos, mais sérios, até política mesmo. O João do Rio é um personagem fundamental para a gente entender as transformações urbanas do Rio,
no início do século XX, não só e nem tanto pelo conteúdo das crônicas dele, mas pela forma como ele conseguiu juntar cidade e escrita literária. Ele surpreende em tudo, e as opiniões, né? Porque ele já era a favor do voto feminino em 1904, só teve em 32. Ele já era a favor do divórcio em 1904, só teve em 74, e por aí foi. Então ele era um moderno, assim, em vários sentidos, talvez em todos os sentidos, né? João do Rio não foi apenas o primeiro escritor a registrar aspectos do cotidiano das classes baixas do Rio, nem só o grande jornalista que introduziu a entrevista na reportagem, ou simplesmente o cronista mundano, encantado com a modernidade, analista das frivolidades ditadas pela moda e o bom tom. João do Rio foi também crítico literário e registrou em entrevistas reunidas no livro Momento Literário quase todos os grandes escritores de sua época. Foi sucesso como autor teatral e o primeiro diretor da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT. Membro da Academia Brasileira de Letras, o cronista morreu em 23 de junho de 1921. Seu funeral foi acompanhado por cerca de 100 mil pessoas, quase 10% da população da cidade. O cortejo foi desde a sede do jornal A Pátria, no centro, até o cemitério São João Batista, em Botafogo. Comovido, o povo disse adeus ao jornalista que, de tão carioca, chegou a adotar como seu o nome da cidade. João do Rio, um cronista do Rio.